galáxia muito distante de Star Wars é quase infinita, gigantesca e muito complexa, com planetas sensacionais, rotas de comércio e uma infinidade de lugares a serem explorados. Mas hoje eu queria focar aqui na região mais perigosa da galáxia, um lugar que, caso você eventualmente acabe chegando, eu daria meia volta o mais rápido possível. Explorar a galáxia de Star Wars sempre foi um sinônimo de descoberta, mundos exóticos, civilizações antigas, tecnologias impossíveis e manifestações da força que desafiam qualquer tipo de lógica conhecida. No entanto, existe um limite que quase ninguém ousou ultrapassar. Um território onde até mesmo os mapas falham, rotas desaparecem e a força parece se comportar de uma maneira instável. Esse território é conhecido como as regiões desconhecidas e é lá que a gente vai explorar nesse vídeo aqui. Embora mais da metade da galáxia permaneça relativamente mapeada, as regiões desconhecidas continuam sendo um vazio cartográfico. Não por falta de curiosidade, é claro, mas pela necessidade de sobrevivência. Navegar até lá é considerado um risco extremo. Até mesmo as rotas de hiperespaço surgem e desaparecem sem aviso. Corredores seguros se deslocam como placas tectônicas e um salto mal calculado quase sempre termina em colisões com estrelas ou campos gravitacionais imprevisíveis. Mas a navegação instável é apenas um primeiro problema dessa região. Para aqueles que conseguirem atravessar essa fronteira invisível, o verdadeiro terror começa logo em seguida. Entre criaturas que habitam esse espaço está uma espécie colossal que parece ter sido criada para devorar civilizações inteiras. Seres de proporções absurdas, com dezenas de olhos e tentáculos eletrificados, capazes de confundir sensores e engolir naves inteiras. Algumas dessas criaturas atingem tamanhos comparáveis a uma estação de batalha bélica. E encontrar uma delas não é um encontro, mas sim uma sentença de morte. Ainda assim, criaturas físicas não são o maior perigo das regiões desconhecidas. Lá você encontra cultos que rejeitam completamente a visão tradicional da força. Entre eles tem uma seita que não acredita em luz ou escuridão, mas sim em algo que consideram superior, a destruição absoluta. Para esses seguidores, o universo caminha inevitavelmente para o vazio, e acelerar esse processo é um ato sagrado. Eles acreditam que apagar a existência é a única forma de alcançar a verdade. E esses cultistas demonstraram habilidades muito fora da curva, não apenas em ataques mentais, mas a capacidade de apagar seres e objetos da própria força, como se nunca tivessem existido. Também dominavam uma técnica de percepção temporal, observando múltiplos futuros possíveis e escolhendo aquele que mais se alinhava com a sua filosofia de aniquilação. E isso não era nenhum tipo de clarividência, né? Eles não conseguiam realmente ver o futuro, mas sim uma manipulação do destino. Mas nada que se compara às entidades que vagavam livremente pelo vazio entre as estrelas. Imagina atravessar o hiperespaço quando, de repente, algo observa você do lado de fora da nave. Uma figura humanoide, alta, magra, com membros alongados e garras afiados. Seus olhos não refletem a luz e eles devoram todos que estão a bordo. Isso mesmo antes de disparar qualquer alarme ou que você mesmo conseguisse gritar. Esses seres eram conhecidos como Star Weirds. Eles não eram criaturas comuns e não eram nem totalmente físicos nem metafísicos. Eles eram uma manifestação do lado sombrio em sua forma mais pura, e eles caçavam naves que estavam isoladas, especialmente aquelas que carregavam qualquer tipo de usuário da força, seja Jedi, Sith ou qualquer sensitivo. Quando eles percebiam a presença de algum ser sensitivo, eles ignoravam todos os outros seres vivos e se concentravam apenas nele. Os Star Weirds são uma das criaturas mais perigosas da galáxia e não podiam ser feridos por armas convencionais como blasters ou sabre de luz. Os disparos ou golpes iam atravessar os seus corpos como se fossem fumaça. Apenas a força poderia afetá-los. E mesmo assim, apenas quando canalizada através da luz. Eles atacavam com garras, drenavam a energia vital de usuários e, em casos raros, eram até capazes de conjurar relâmpagos da força. E quando eles morriam, simplesmente desapareciam sem deixar vestígios, fazendo com que qualquer um que atravessasse o caminho deles e conseguisse sobreviver, não conseguiria provar a existência desses seres. E ainda pior, dizem que se
se você olhar diretamente para o rosto de um Star-Weird, você vai ver a si mesmo, morto, apodrecido e consumido pelo vazio. Mas como se isso já não fosse o bastante, as regiões desconhecidas não abrigavam apenas esse tipo de monstro. Elas também escondiam mistérios de escala cósmica. Lá existia um planeta vivo, não no sentido figurado que nem o ego da Marvel, mas um mundo consciente capaz de pensar, reagir e usar a força. Esse planeta já foi atacado por invasores de outra galáxia e surpreendentemente venceu, não com poder bruto, mas com inteligência. Seu maior segredo era um hipermotor integrado ao próprio planeta, permitindo que ele escapasse para o desconhecido quando ameaçado. Um mundo que decidiu fugir para sobreviver. Esses invasores, aliás, representavam talvez a maior ameaça que a galáxia já enfrentou. Eles não eram nativos dessa galáxia, eles vieram de outra galáxia, não utilizando tecnologia tradicional, mas sim organismos vivos moldados como armas, naves, armaduras e sistemas de comunicação. Para quem já conhece o Legend, sabe que eu tô falando dos Yuuzhan Vong, que eram altamente resistentes à força, já que a força não existia na galáxia deles. Alguns eram praticamente imunes a ela, e suas armas corroíam escudos defletores, destruíam cruzadores imperiais e transformavam batalhas espaciais em uma carnificina orgânica. Os Yuuzhan Vong quase destruíram a Nova República, dizimaram os Jedi e reescreveram completamente o conceito de guerra intergaláctica, e tiveram seus primeiros contatos registrados justamente nas regiões desconhecidas. Mas talvez o maior motivo pelo qual esse território permaneça isolado não seja por seus habitantes, mas sim pela própria galáxia. Toda a galáxia está envolta em uma barreira, uma espécie de casca energética que impede a entrada e saída para além de seus limites. Antigos registros sugerem que essa barreira foi criada por entidades ancestrais para proteger tudo que existe dentro dela contra ameaças extragalácticas. Poucos conseguiram atravessá-la, e aqueles que tentaram raramente retornaram. A gente até viu agora na série da Ahsoka uma maneira muito inteligente de conseguir sair da galáxia, que é através dos Purgils, fazendo com que Ahsoka e companhia chegasse até a galáxia de Perídia. Alguns acreditavam que as regiões desconhecidas existiam exatamente para manter os horrores antigos contidos naquela região. Criaturas que não deveriam caminhar entre as estrelas conhecidas. Caso contrário, a galáxia seria um caos. Essas entidades eram capazes de consumir planetas inteiros, eram consciências que se alimentavam do sofrimento de todos os seres vivos. Entre elas, tinha uma substância viva, amorfa, que se infiltrava em corpos, consumia mentes e manipulava emoções e transformava seres vivos em meras marionetes. Ela aprendia, se adaptava e se espalhava. E seu objetivo não era apenas sobreviver, mas sim dominar toda a forma de vida até que não restasse nada. E talvez seja por isso que tantos mapas terminem ali, que tantas expedições nunca tenham voltado e que as regiões desconhecidas devam permanecer desconhecidas. Porque nem todo mistério precisa ser desvendado. Alguns existem apenas para nos lembrar que existem limites que não foram feitos para serem cruzados. Sendo assim, o maior ato de sabedoria quando estiver navegando pela galáxia é saber onde ficam as regiões desconhecidas e nunca passar por lá. Valeu, Adriano Ticiano, Rigorese, Matheus Santos, Vitor Bertoli Nascimento, Drônimo de Brasil, Houston Neno Gomes e Christian Pereira por serem membros apoiadores. Vejo vocês na próxima e this is the way.